Esses dias, vi um vídeo de alguns canais de opinião comentando sobre o aparente afastamento do Digo do seu canal principal. As opiniões variavam bastante, alguns acham que ele é vítima da própria fama, outros que ele se cansou do momento atual, e até teve quem apontasse possíveis sucessores. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente e queria trocar uma ideia sobre isso. Então, seja bem-vindo ao Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. Eu sei que o tema de hoje foge um pouco da cultura pop, mas calma, vai fazer sentido, prometo. Rodrigo Carvalho, mais conhecido como Midoriya, é considerado o precursor de uma comunidade famosa, que no fim nem é tão comunidade assim, chamada de canais de opinião. Aliás, nem dá pra dizer com certeza se esse título é justo, já que muita gente lembra que canais como Felipe Neto e PC Siqueira faziam algo parecido lá atrás, sem contar alguns outros que nem foram pra frente. E claro, também tem o Orochinho, que não dava pra dizer exatamente se era um canal de opinião, mas estava ali no meio termo entre o caminho da zoeira e conselhos. Talvez o principal diferencial entre o Digo e todos os outros canais que eu mencionei agora seja o turbilhão de pessoas que vieram em seguida copiando seu estilo de vídeo, enquanto transformava o tempo que tinham de entretenimento com o público em uma conversa mais pessoal, como se estivesse falando com um amigo. O próprio Digo diz isso em um vídeo dele, e até na entrevista do Flow, ele fala que sempre tentava responder a pergunta que as pessoas estavam fazendo no momento, para gerar um engajamento maior com o seu conteúdo, sem ficar necessariamente precisando fazer ginástica mental para falar sobre algum assunto no momento. E isso rendeu a ele, além do título de maior canal de opinião dessa nova remessa, como também o respeito do público e toda a comunidade de youtubers. Basta ver como os vídeos que ele publicou naquela época da treta com o Haluka não só pegaram uma quantidade absurda de views, como também movimentaram uma grande massa de pessoas. E sabe o que é mais interessante? O que fez tudo isso dar certo foi o fato do Digo entender o poder de ser um formador de opinião. Formar opinião não é apenas compartilhar pensamentos soltos ou jogar ideias no ar, é influenciar a forma como as pessoas enxergam o mundo, moldar percepções e até provocar reflexões que impactam em decisões e comportamentos. Não basta informar, quem forma opinião interpreta fatos e apresenta uma visão pessoal ou coletiva sobre eles, sugerindo como esses fatos deveriam ser entendidos e às vezes o que devemos fazer com essa compreensão. Esse processo envolve mais do que conhecimento, é preciso persuasão e autenticidade. As pessoas não se conectam só com dados e argumentos, elas querem uma voz que pareça verdadeira, alguém com quem elas possam se identificar. E aí que está a grande sacada do Digo. Ele construiu sua relevância porque fazia com que seu público se sentisse parte de uma conversa, como se estivessem trocando uma ideia com um amigo de confiança. Formar opinião, no entanto, não é neutro. Toda opinião carrega valores, crenças e intenções, e isso torna a influência uma responsabilidade enorme. Palavras moldam não só ideias, mas também atitudes, algo que grandes pensadores e teólogos já apontavam muito antes do YouTube. Quando se tem um grande poder em mãos, é essencial ter sabedoria para usá-lo. No cenário do YouTube, enquanto muitos criadores, especialmente os mais jovens, fazem de tudo para chamar a atenção, eles nem sempre se preocupam com a responsabilidade que venham a emitir uma opinião. Muitas vezes acabam jogando palavras no ar sem pensar no impacto que terão, direcionando a atenção para tópicos de forma impensada. O Digo, por outro lado, parece ter seguido na contramão desse comportamento. Ele mesmo já se desculpou mais de uma vez em vídeos do seu canal, reconhecendo erros que cometeu. Em algumas situações, optou por não dar visibilidade a determinados assuntos justamente para evitar que o público amplificasse um problema ou se envolvesse de maneira descontrolada. Ao agir assim, ele demonstrou maturidade ao entender que a atenção do público é uma força poderosa, capaz de fugir ao controle se não for direcionada com cuidado. É o que eu falei, tipo, tem muito peso pelo que eu tô fazendo. Então tem muita coisa que eu não posso falar por causa que eu vou criar problemas. É que o teu conteúdo, ele basicamente fala sobre o ecossistema da internet. Da internet. Então, meio que... Eu fico refém do que acontece. Isso, você fica precisando que aconteça alguma coisa na internet. Assim como tem coisas que acontecem, eu só não posso falar. Não porque, tipo, eu poderia falar e afetar a vida de alguém. Ninguém tá te impedindo de falar. Sim, sim. É que você tá medindo ali que você pode tornar essa merda muito maior. Sim, sim. Cara, teve muitas situações de pessoas que, porra, eu afetei o trabalho das pessoas, sabe? De situações que, porra, nem eram tão grandes assim. Então, tipo, é muito da situação de, cara, eu não vou ser maldoso de olhar pra situação e falar, porra, eu vou ganhar view com essa... Eu vou usar do teu problema pra me beneficiar. É muito da situação de, cara, eu posso chegar pra pessoa diretamente e falar, pô, maneira aí. Pô, fica esperto, isso pode prejudicar e tal. Então, tipo, tem muita coisa que eu mesmo puxo o freio. Entendi. E aí eu fico limitado por que falar. Fica mesmo. Essa postura do Digo se conecta com uma reflexão mais profunda. O poder das palavras e a responsabilidade que vem com a influência são conceitos discutidos ao longo da história, tanto na filosofia quanto na teologia.
Agostinho de Hipona, por exemplo, em A Cidade de Deus, afirma que aquilo em que acreditamos molda não só o que fazemos, mas também como nos relacionamos com o mundo e com Deus. Para ele, opiniões não são neutras, elas impactam corações e ações, influenciando até o desenvolvimento moral e espiritual das pessoas. Seguindo essa linha, Karl Barth, um dos teólogos mais influentes do século XX, defende que o ato de comunicar a verdade é uma das maiores responsabilidades humanas. Ele comparava as palavras humanas à palavra de Deus, lembrando que assim como Deus criou pela palavra, nós também, de certa forma, moldamos a realidade e decisões através do que dizemos. Dessa forma, emitir uma opinião pública não é apenas um ato trivial, mas uma expressão que carrega poder transformador. Percebe aqui o porquê a necessidade dessa responsabilidade? O que o Digo faz ao pensar antes de falar e assumir erros quando é necessário é um exemplo de quem entendeu essa responsabilidade. Ele não usa sua influência de maneira leviana, mas busca direcionar sua audiência com propósito, ciente de que a formação da opinião é uma ferramenta poderosa. Como Barth sugere, quem tem a habilidade de influenciar precisa usar essa voz de forma ética e comprometida com a verdade, mesmo que isso signifique às vezes silenciar ou corrigir a si mesmo. Assim, a trajetória do Digo vai além do entretenimento. Ela é uma demonstração prática de que quem tem voz pública precisa compreender que as palavras não são apenas sons, mas sementes que geram impacto, e que, para usá-las com sabedoria, é preciso responsabilidade, humildade e maturidade. E o que me deixa mais surpreso é que o Digo tem apenas 22 ou 23 anos. Quantas pessoas bem mais velhas que ele você consegue lembrar só pensando nas bobagens que já falaram aqui na internet? Pois é, eu tô usando o exemplo do Digo justamente por isso, pelas coisas que ele fez, pelos erros que ele reconheceu e pela forma como ele encara sua influência. O ponto é que muita gente ainda não entendeu a grandeza que existe em emitir uma opinião e provocar reflexão nos outros. Enquanto alguns tentam adivinhar o futuro do Digo, até se posicionar como seus sucessores, como se ele já tivesse cansado ou encerrado sua jornada, a verdade é que ele parece entender algo muito simples. Existem assuntos que exigem cuidado e reflexão antes de serem abordados, especialmente quando se tem credibilidade em jogo. E é essa credibilidade que move o canal dele. Se ele tratasse todo e qualquer tema como urgente ou importante apenas para manter seu canal rodando, com o tempo ninguém o levaria mais a sério. Foi o que aconteceu com vários outros canais de opinião que tinham potencial, mas acabaram se perdendo por conta desse descuido. Claro que esse cálculo é muito difícil de fazer, mas quantos criadores por aí teriam essa postura de preservar a própria palavra, mesmo que isso signifique menos views e menos holofote? Hoje vemos muitos criadores, inclusive cristãos, brigando por atenção, atacando uns aos outros ou criticando igrejas e doutrinas com as quais discordam, usando thumbs apelativas e um linguajar imaturo, e algum deles tem bem mais de 30 anos. No meio disso tudo é impressionante ver um jovem como o Digo dando lição de humildade. Então, na minha opinião, o Digo não desistiu do canal, até porque ele continua ativo em outro espaço, postando reações e conversando com o público. O que ele está fazendo é resguardar sua credibilidade e manter sua palavra. Tenho certeza que ele já disse isso a si mesmo várias vezes. É preciso ter responsabilidade sobre o que se diz e o que se faz. Sim, é verdade que todo mundo na internet está tentando chamar a atenção de alguma forma, seja para alcançar novos públicos ou para monetizar. Mas a forma como muitos estão fazendo isso, descuidando dos discursos e apelando para qualquer coisa que funcione, mostra o quanto ainda falta maturidade no meio desse povo. Também explica porque pessoas como Digo e outros criadores mais coerentes se destacam mesmo que publiquem pouco conteúdo. Eu já consigo perceber uma nova geração de criadores que se preocupam mais em ser coerentes sem precisar apelar para agressividade ou deboche. Se eu fosse pai do Digo, eu teria muito orgulho dele, de verdade. Em meio a tantas pessoas mais velhas agindo como crianças, ele se destaca pela maturidade. E essa maturidade vem do fato dele ter entendido algo muito essencial e super simples, que é: quem é cuidadoso no falar está salvo, e quem refreia a sua língua é sábio.